Boa noite a todos. Sempre em primeiro lugar, lembramos de agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos, mentores e protetores, por mais esta oportunidade que recebemos para aprender a falar e principalmente a parte mais difícil, que é colocarmos em prática no nosso dia a dia os ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus, através das suas mensagens, das suas parábolas e através das obras básicas codificadas por Allan Kardec. Aprender a falar, a gente vai levando, vai treinando, vai ficando meio nervoso, depois vai relaxando e vamos todos os dias mudando algumas coisas, trazendo algumas informações, estudando, mas a prática diária dos ensinamentos do Mestre, esta é a mais difícil para todos nós, principalmente para os espíritas. Sempre temos, ao longo do nosso dia, alguma dificuldade, alguma coisa, alguma contrariedade, que vão nos testando para ver se realmente nós já estamos aprendendo. À primeira vista, dá a impressão que não aprendemos nada, que não damos um passo à frente, mas quando nós paramos e começamos a pensar em alguns tempos atrás, nós vemos que sim, vamos nos modificando. É que a modificação do ser humano, ela é tão devagar, ela é tão lenta, tão sutil, que dificilmente a gente percebe. E tão demorada que as coisas acontecem e nós não percebemos. Mas de vez em quando a gente dá assim uma pensada assim, de alguns tempos para trás, e a gente vê que vai se modificando. Às vezes ouvimos uma notícia na televisão, lemos numa revista, no jornal, e ficamos assim, nossa, mas como é que ainda isso pode estar acontecendo? Porque nós já estamos tendo um outro entendimento daquilo que acontecia aos tempos atrás e nós achávamos normal. E hoje já não é mais normal, já estamos entendendo aquilo de outra maneira. Alguns tempos atrás, a gente ia a uma festa, tinha bastante som, todo mundo conversava, todo aquele agito, e nós estávamos ali envolvidos, gostávamos daquilo ali. Mas com o passar dos tempos, a gente vai vendo que aquele barulho, o nível da conversa, o ambiente, o som alto, aquilo tudo começa a cansar. E aí nós vamos nos afastando, vamos procurando ficar mais no nosso cantinho, como se diz, mais tranquilos, mais no silêncio, porque é aí que nós vamos nos sentir bem. E isso também é um progresso nosso, é uma modificação nossa. Então, tudo aquilo que a doutrina espírita nos coloca, de que o progresso, ele acontece, querendo ou não, mas sempre será de maneira lenta. E nós estamos progredindo sempre. Por mais que achemos que não, caminhamos sempre para a frente e caminhamos sempre para o alto. É a lei do progresso, conforme está no Livro dos Espíritos. Todos nós progrediremos, queiramos ou não. Um tema para a noite de hoje é o joio e o trigo. É um texto que está no livro Parábolas Evangélicas de Rodolfo Caligares. O reino dos céus, disse Jesus, é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os servos dormiam, veio o inimigo deles, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Chegando os servos no campo, disseram ao dono: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde, pois, vem o joio? E ele lhes disse: Homem inimigo é quem fez isso. E os servos continuaram: Queres então que o arranquemos? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo certo direi aos ceifeiros:
Ajuntai primeiro o joio para o queimar, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Fomos ali no dicionário da língua portuguesa e diz o seguinte: o joio significa uma erva anual que cresce nas plantações de trigo e que formam espigas que têm um princípio tóxico, coisa daninha, ruim, que surge entre as boas e as corrompe. Já o trigo significa planta herbácea, cultivada em terra de clima temperado, inclusive no sul do Brasil. Os frutos são ricos em amido que se moe para fazer a farinha de trigo. E com esta farinha, que não está barato, o pacotinho de 1 quilo de trigo, nós temos a oportunidade de fazer o pão nosso de cada dia. Pois precisamos nos alimentar, tornar o nosso corpo forte, firme e saudável, para continuarmos no nosso caminho, nas nossas lutas, ao longo de todos os dias, independente da religião ou credo que nós estamos participando. O significado desta excelente parábola, colocada pelo espírito amigo Rodolfo Caligares, nos mostra que o campo representa todos nós, a humanidade ocupante do planeta Terra, considerado ainda um mundo de provas e de expiações, e todos nós sujeitos às dificuldades diárias, independente da religião, do sexo, da cor, da profissão e da condição social. Todos nós dentro deste planeta temos as nossas dificuldades e por isso que estamos todos reunidos aqui para nos aperfeiçoarmos a cada uma das nossas reencarnações no plano terreno. Cada um está dentro de uma escala evolutiva, de acordo com o nosso merecimento e a nossa necessidade, pois, segundo a doutrina, todos estamos no lugar certo e na hora certa, sob o comando de Deus, que é nosso Pai, e de Jesus, que é o nosso Mestre Maior. Tudo no plano terreno nos serve de novos aprendizados, conhecimentos, novas experiências para o nosso progresso intelectual, moral e espiritual. Viemos todos do plano espiritual, que é a verdadeira vida, para o plano terreno. E aqui vamos aprendendo a viver em grupo e nunca isolados. E é desta maneira que todos vamos nos lapidando, aprendendo através do contato diário com nossos semelhantes, a apararmos as arestas que nós temos, do orgulho, do egoísmo, da inveja, tudo isso tão forte ainda dentro de cada um de nós. O semeador é o Mestre Jesus, o ser mais perfeito, moral e espiritual, que esteve no plano terreno há mais de 2000 anos e que nos deixou todos os seus ensinamentos, sempre voltados para a prática do bem, sem vínculo com qualquer religião de todos os tempos. Se nós olharmos as obras básicas, não encontraremos nada dizendo que Jesus pertenceu a tal religião, porque nunca ele teve qualquer vínculo. O Mestre Jesus também não procurou os sábios e os poderosos da sua época para acompanhá-lo ao longo da sua missão, mas procurou sim os simples, aqueles do povo, e demonstrando assim a sua enorme humildade para com todos. O Mestre Jesus sempre esteve e está presente entre nós, através de seus emissários, que continuaram e continuam hoje divulgando
os seus ensinamentos para todos aqueles interessados em praticá-lo ao longo da sua caminhada. A semente de trigo é o Evangelho, que junto com as outras 4 obras elaboradas pela espiritualidade e organizada por Allan Kardec, nos dão a codificação da doutrina espírita. Kardec não é o autor, não é o criador das obras básicas. Tudo ele foi apenas o organizador, o codificador daquilo que a espiritualidade superior trouxe para todos nós. O Livro dos Espíritos, em 1857, o Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, em 1865, e a Gênese, em 1868. Estas são as obras elaboradas pela espiritualidade e codificada por Allan Kardec. O joio é a erva má que nos dá a interpretação errada de todos os textos contidos na codificação. É o joio que procura desviar os nossos atos, palavras e pensamentos para o lado negativo da vida terrena. É o inimigo que abre os nossos caminhos para as portas largas da vida e que nos faz esquecer do orai e vigiai para não caíres em tentações. É o inimigo que tem por objetivo lançar dúvidas, provocando as incertezas sobre a nossa ainda pequenina fé. Mas lembremos que o Mestre Jesus sempre fez a boa semeadura, dando o verdadeiro exemplo de amor, de bondade e de fraternidade para todos nós, e que a sua semente sempre foi de excelente qualidade. Infelizmente, nós é que ainda não aprendemos a semeá-las em terreno fértil. Nós é que não soubemos fazer a colheita devido ao orgulho e egoísmo que hoje impera entre todos. Prestemos atenção também que todas as religiões do mundo voltadas para o bem, que sempre foi a principal mensagem do Mestre Jesus, de maneira clara, simples e objetiva, vão aos poucos estas religiões sendo invadidas pelo joio, dividindo-se entre outras tantas sub-religiões, sem qualquer significado, quando comparadas com os ensinamentos, com as verdadeiras mensagens deixadas para todos nós. Vemos grupos incriminando uns aos outros, e aqueles mais fortes procuram eliminar os outros mais fracos, como nós já conhecemos através de toda a história, com as torturas, as inquisições e as chamas das fogueiras. A luta entre religiões para ficar com o maior poder vem de séculos e séculos atrás. Os livros Inquisição, pelo espírito amigo Caspar Schutel, Joana d'Arc, de Leon Denis, As Cruzadas Vistas pelos Árabes, de Amin Ma'alouf, e um outro livro que eu me lembrei, A Noite de São Bartolomeu. São 4 livros que nos trazem excelentes informações sobre a luta que vem acontecendo há muitos séculos pelo poder dentro das religiões. Nos diz ainda Rodolfo Caligares: e assim, em nome daquele que fora a personificação da tolerância, da bondade e da doçura, séculos pós séculos a discórdia lavra pela terra, os filhos do mesmo Deus empenham-se em lutas fratricidas, e milhares de vítimas sucumbem,
aos golpes da mais estúpida e feroz odiosidade que há incendiado os corações humanos. Por outro lado, as almas avessas à guerra, à maldade, ao despotismo, enfim, a tudo quanto tem impedido o estabelecimento da fraternidade cristã entre os homens de todas as pátrias e de todas as raças, estas hão de merecer o futuro lar terrestre, higienizado em sua aura astral e equilibrado em suas condições climáticas, gozando finalmente a paz, a doce e alegre paz de a muito prometida às criaturas de boa vontade. Como pode o joio, que é uma coisa daninha, nascer e crescer misturado ao bom trigo? Segundo as palavras do Mestre Jesus, os servos dormiram, isto é, deixaram de orar e vigiar, permitindo assim que as coisas erradas e inferiores ganhassem força dentro de cada um de nós e dentro de todas estas subdivisões religiosas que se espalharam por todo o mundo. E aí podemos perguntar, por que a providência divina não elimina de nosso planeta todo o joio existente? Isto é, toda esta confusão religiosa que nós temos hoje em dia. É que Deus, em sua divina bondade, sabe de todas as nossas necessidades e assim também sabe o dia que chegará nos livrando de todas estas situações, sempre de acordo com o nosso merecimento. Se fossem hoje eliminadas todas as dificuldades, com certeza ficaríamos acomodados, debruçados lá na janela da preguiça e da ociosidade, ou sentados no sofá da sala, e não haveria o mínimo interesse nosso em evoluir e aprender assim a separar o joio do trigo. Porque o ser humano, normalmente, ele é acomodado. É preciso que alguma coisa, de vez em quando, nos empurre para frente. Senão, nós vamos ficar mesmo lá no sofá da sala. E este nós sabemos que não é o objetivo das religiões. O objetivo maior é para que o espírito, reencarnando em várias oportunidades no planeta Terra, trabalhe todos os dias para o seu aperfeiçoamento, o seu progresso e a sua libertação, e assim seguindo mais um dos ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como nos ensina também a doutrina espírita, o planeta Terra está passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde haverão profundas modificações física, social e moral, a fim de que possamos progredir em direção ao mundo mais pacífico e mais feliz. E para isso será necessária a separação do joio e do trigo. Quando vemos notícias de tragédias, notícias negativas, coisas ruins, estamos realmente passando por esse momento de separar o joio do trigo. Muitas vezes achamos até que o Pai Celestial esqueceu de nós e que a prática do bem desapareceu da face da terra, devido isso à nossa pouca fé. Mas Deus está no controle de tudo. Nada acontece por acaso, não existe o acaso, tudo tem um objetivo final que nós não conseguimos ainda entender e aceitar plenamente. E tudo isso, esse não entendimento, é o orgulho e o egoísmo, junto com a nossa imperfeição, que não nos deixa ver muitas coisas que acontecem diariamente.
Joana de Ângeles nos diz o seguinte: o progresso moral é lento e exige sacrifícios de todos os cidadãos que aspiram pela felicidade e pela harmonia na Terra. Vivem-se na atualidade os dias de descontrole emocional e espiritual do querido orbe terrestre. O tumulto desenfreado, fruto das paixões servis, invade quase todas as áreas do comportamento humano. A probidade cede lugar à avareza. As pessoas mal se suportam umas às outras. A rigor, com as nobres exceções existentes, a sociedade moderna encontra-se gravemente enferma. Instala-se desse modo, lentamente, o período da paz, da brandura, da fraternidade. Sofrido, o ser humano ver-se-á compelido a fazer a viagem de volta às questões simples e afáveis, à amizade e à ternura. Que não se demore esses dias, que dependerão do livre-arbítrio destes indivíduos em particular e da sociedade em geral. Segundo a espiritualidade, esta nova etapa neste mundo de regeneração, o bem superará o mal e este mal continuará existindo, mas em pequena escala. As energias elevadas, as coisas positivas, superarão os momentos de dificuldades. O orgulho, o egoísmo e os seus acompanhantes ficarão para trás e nós teremos a bondade, a caridade e a fraternidade como um único objetivo para todos nós, de acordo com as leis divinas, que nós sabemos serem imutáveis, e que para todos nós, Jesus nos deixou mais um dos seus ensinamentos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando se fala no mundo de regeneração, que queremos mudar, que está tudo errado, alguma coisa assim, hoje ainda eu vi coisas que a gente às vezes fica pensando, né? Saí de minha casa, fui até o supermercado, tem ali um quilômetro mais ou menos. Nesse trajeto, no mínimo, eu vi 3 máscaras dessa jogadas na rua. A pessoa tirou do rosto e jogou. E às vezes são pessoas que reclamam. Não tem ideia de que aquelas máscaras, se vai juntar uma daqui, dali, vai para o bueiro. No dia do temporal, a rede de bueiro está entupida, invade a rua, invade as casas, destrói os móveis, destrói as casas e Deus é o culpado. Isso a gente ainda vê por aí, normalmente, as pessoas não têm ideia, acham que jogar uma simples máscara ali não tem nada a ver, mas tem muito a ver, mais tarde tem um retorno. Diz ainda Rodolfo Caligares: quando os tempos forem chegados, todos os sistemas religiosos que se hajam revelado intolerantes e opressores cairão reduzidos a nada, e todos quantos não se afinem com a nova ordem das coisas, conhecerão o fogo da expiação em mundos inferiores, mas de conformidade com o caráter de cada um. E por outro lado, terão a oportunidade de participar deste novo tempo de regeneração, onde teremos melhores energias e vibrações, todos aqueles que já são contrários à guerra, à maldade, à injustiça, ou seja, tudo aquilo que é contrário às leis divinas e prejudicial ao nosso progresso. Com a chegada deste mundo de regeneração, temos também que aprender a praticar o respeito pelos nossos direitos e pelos nossos deveres, que temos que cumprir diante das leis terrenas, porque nós hoje gostamos muito de reclamar sobre os nossos direitos, mas quando temos que cumprir os nossos deveres, muitas vezes nos fazemos de esquecidos ou de desentendidos
para com tudo e para com todos. Então, temos que aprender a respeitar as leis divinas e a respeitar as leis dos homens. Um artigo de José Luiz Condota nos diz o seguinte: sou honesto, e daí? Todos em sã consciência sabem o que é honestidade apenas pelos atos que praticam na vida. Quem não sabe o que é certo e errado? Quem não sabe quando está praticando uma desonestidade? A honestidade tem muitos sinônimos e todos eles sustentam o melhor entendimento desta qualidade. Alguns deles, a integridade, a decência, a honra, sinceridade e lealdade. A honestidade é social, diz respeito a cada cidadão inserido na sociedade, que deve reconhecer o seu direito e o seu dever e agir com o seu próprio, com o seu próximo, com respeito e dignidade. Desta maneira, a honestidade surge automaticamente. O respeito que de todos nós, para com as coisas, para com os bens da natureza, que são colocadas à nossa disposição, dará o equilíbrio necessário às condições climáticas e do meio ambiente em que nós vivemos. Hoje nós estamos vendo o que está acontecendo com o meio ambiente e com a natureza que nós estamos vivendo. As respostas estão aí para todos nós. Novos estudos e novas pesquisas determinarão o progresso acentuado em todas as áreas da sociedade humana. Lembremos que no início da pandemia, pessoas entendidas do assunto, pesquisadores, cientistas, médicos, diziam que uma vacina, para ter todo o seu padrão aprovado para ser aplicada, levava no mínimo 5 anos. E com a pandemia, as pesquisas levou 1 ano. Então, não foi por acaso que chegou essa vacina em tão pouco tempo. A espiritualidade superior deve ter trabalhado barbaridade em todos os laboratórios, hospitais, pesquisas, enfim, todos que estavam envolvidos em desenvolver e acelerar o processo foram com certeza amparados para chegar ao êxito de uma vacina em tão pouco tempo. O aumento da produção agrícola dará uma melhor distribuição de alimentos para todos, reduzindo assim a fome, a pobreza, as doenças e tantas outras misérias que ainda hoje se espalham por vários pontos do nosso planeta. Teremos assim, dentro deste novo mundo de regeneração, a paz de há muito prometida para todos aqueles de boa vontade, e nós faremos sempre o bom uso do livre-arbítrio que Deus concede a cada um. Diz um artigo da Revista Internacional de Espiritismo: ademais, todos nós haveremos de nos submeter, mais dia menos dias, metaforicamente falando, ao julgamento divino, conforme preceituou Jesus quando afirmou: a cada um segundo suas obras. Seja como for, nesse período de transição em que vivemos, onde a separação do joio e do trigo está em pleno andamento, não convém agir com negligência, desdém, má vontade ou indiferença, seja qual for a profissão que abracemos ou o papel que exerçamos na sociedade. Cremos que o mais prudente, para não nos arrependermos novamente depois, seria nos concentrarmos cada vez mais em fazermos as nossas partes sem ferirmos as noções de bondade, ética e moral. Que nós possamos continuar sempre aprendendo a separar o joio do trigo, através da honestidade, da boa vontade, do interesse e persistência,
ao longo de toda a nossa caminhada. E por mais difícil que sejam alguns momentos da nossa caminhada, nós precisamos sair desta inércia e desse comodismo, sairmos do sofá da sala, da janela e procurarmos aos poucos trabalharmos dentro da seara do Pai, que nós sabemos que é imensa e que poucos são aqueles trabalhadores interessados, dedicados em praticar os seus ensinamentos. Só assim teremos acesso a este mundo de regeneração, que é tão comentado por todos nós, tão falado, mas que tão pouco ainda fazemos para merecer. Principalmente quem está aqui falando, que é o mais necessitado em aprender a separar o joio do trigo. Agradecemos mais uma vez a Deus, a Jesus, aos amigos mentores e protetores pela oportunidade que recebemos. Agradecemos a atenção e a presença de todos. Que Deus nos ilumine, agora e sempre, que assim seja. Muito obrigado. Primeiramente, a gente agradece a palestra, o dia de feriado, né? Agradecemos a todos que estão aqui presentes, que pegaram um pouquinho do seu tempo para vir aqui escutar a palestra, que isso é muito bom para a gente poder crescer espiritualmente. E assim, agradecemos a Deus, agradecemos a espiritualidade amiga aqui presente. Enfim, que a gente possa levar para nossas casas tudo aquilo que a gente aqui aprende um pouquinho, que a gente possa colocar isso na nossa vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal.